Bem-vindos ao podcast do canal Questões da Ordem Concursos. Falaremos sobre o Estatuto da Advocacia, OAB, Lei 8.906 de 1994, já atualizado pela Lei 14.365 de 2022, envolvendo os artigos 78 a 86 das disposições gerais e transitórias. Artigo 78. Cabe ao Conselho Federal da OAB, por deliberação de 2/3 pelo menos das delegações, editar o regulamento geral deste Estatuto no prazo de 6 meses, contados da publicação desta lei. Artigo 79. Aos servidores da OAB, aplica-se o regime trabalhista, vide ADIM 3026-4. Parágrafo 1º. Aos servidores da OAB, sujeitos ao regime de Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista no prazo de 90 dias a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização quando da aposentadoria correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. Parágrafo 2º. Os servidores que não optarem pelo regime trabalhista serão posicionados no quadro em extinção, assegurado o direito adquirido ao regime legal anterior. Artigo 80. Os Conselhos Federal e Seccionais devem promover trienalmente as respectivas conferências em data não coincidente com o ano eleitoral e, periodicamente, reunião do Colégio de Presidentes a eles vinculados, com finalidade consultiva. Artigo 81. Não se aplicam aos que tenham assumido originalmente o cargo de presidente do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais, até a data da publicação desta lei, as normas contidas no título 2, acerca da composição desses conselhos, ficando assegurado o pleno direito de voz e voto em suas sessões. Artigo 82. Aplicam-se as alterações previstas nesta lei quanto a mandatos, eleições, composições e atribuições dos órgãos da OAB a partir do término do mandato dos atuais membros, devendo os Conselhos Federal e Seccionais disciplinarem os respectivos procedimentos de adaptação. Parágrafo único. Os mandatos dos membros dos órgãos da OAB eleitos na primeira eleição sob a vigência desta lei e na forma do capítulo 6º do título 2, terão início no dia seguinte ao término dos atuais mandatos, encerrando-se em 31 de dezembro do terceiro ano do mandato e em 31 de janeiro do terceiro ano do mandato, neste caso, com relação ao Conselho Federal. Artigo 83. Não se aplica o disposto do artigo 28, inciso 2, desta lei, aos membros do Ministério Público que, na data de promulgação da Constituição, se incluam na previsão do artigo 29, parágrafo 3º, do seu ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 84. O estagiário inscrito no respectivo quadro fica dispensado do exame da ordem desde que comprove, em até 2 anos da promulgação desta lei, o exercício e resultado do estágio profissional ou da conclusão com aproveitamento do estágio de prática forense e organização judiciária realizado junto à respectiva faculdade na forma da legislação em vigor. Artigo 85. O Instituto dos Advogados Brasileiros, a Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil e as instituições a eles filiadas têm qualidade para promover perante a OAB o que julgarem do interesse dos advogados em geral ou de qualquer de seus membros. Este artigo foi reformulado. Artigo 86. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Comentamos. Como as alterações no Estatuto da Advocacia da OAB também afetaram o Código de Processo Civil e o de Processo Penal, seguem as adulterações realizadas nos mesmos. Do Processo Civil. Artigo 3º. A.
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável para fim de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8º deste artigo. Parágrafo 8º-A. Na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. Parágrafo 20º. O disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10º deste artigo, aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial. Comentamos: assegura o pagamento de honorários de acordo com o previsto pelo Código de Processo Civil, nos termos da decisão recente da Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça. Do Código de Processo Penal. Artigo 4º. O Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, do Código de Processo Penal, passa a vigorar acrescido do artigo 798-A. Artigo 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos: inciso 1, que envolvam réus presos nos processos vinculados a essas prisões; inciso 2, nos procedimentos regidos pela Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha; inciso 3, nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juízo competente. Parágrafo único. Durante o período a que se refere o caput deste artigo, fica vedada a realização de audiências e de sessões de julgamento, salvo nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo. Comentamos: esse artigo prevê as férias dos advogados na área criminal, suspendendo os prazos processuais penais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, como é aplicado no recesso forense e das demais esferas jurídicas, salvo exceções previstas no próprio artigo 798-A, como, por exemplo, em processo que envolva o réu preso. Continue nos acompanhando aqui no podcast do canal Questões da Ordem Concursos e não deixem de conferir o nosso canal no YouTube.